Olá pessoal, na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre a regra número 1 para qualquer candidato que esteja se preparando para um TAF. Fazendo uma analogia simples, cursinhos preparatórios para concursos, eles sempre fazem simulados para prova teórica. Por que então não fazer simulados para o TAF? E é baseado nesses simulados que a gente estabeleceu a regra número 1 para qualquer candidato que esteja se preparando para o TAF. Um pouco da minha história: quando eu estava me preparando para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, eu, apesar de ser formado em Educação Física, gostar muito de praticar esporte, ser fisicamente ativo, eu realizei uma avaliação diagnóstica para eu ter certeza de que eu cumpria todos os requisitos e atingia todos os índices de todos os testes do meu concurso. No meu concurso foram cobrados a barra, a corrida e a natação. Apesar da barra e da corrida já fazerem parte do meu dia a dia e eu saber como mais ou menos eu estava com relação à minha performance nesses testes, eu fiz a avaliação diagnóstica nos dois e chamei meu pai, fui ao clube, a piscina que eu tinha acesso, e pedi para ele cronometrar o meu tempo nos 50 metros, que era o teste do concurso na época. Como eu li o edital minuciosamente, e isso é indispensável que aconteça, expliquei para o meu pai como seria cobrado no dia do TAF, pedi para ele cronometrar meu tempo e eu tive a certeza então que eu estava cumprindo os índices mínimos para ser aprovado. No caso desse meu concurso, era apenas eliminatório. Mas para você que vai prestar concurso que tem o TAF com caráter eliminatório e classificatório, é mais interessante ainda porque você consegue ter parâmetros quantitativos de como está a sua performance no início da preparação física para o TAF e como você pode melhorar para você traçar as melhores estratégias para então melhorar naquilo que você precisa ter uma performance melhor no dia. E hoje, felizmente, eu sou o sargento do Corpo de Bombeiros, ingressei no Corpo de Bombeiros em 2011, e fazendo essa avaliação diagnóstica. Mas como então realizar essa avaliação diagnóstica? Algumas diretrizes então práticas para você saber exatamente como você está em cada um dos testes. A avaliação diagnóstica ela pode ser feita de duas maneiras: de forma simulada, que seria você pegar um dia da semana e realizar todos os testes que serão cobrados no dia do seu TAF, exatamente como estão descritos no edital, na ordem que serão cobrados e com o tempo de descanso entre um teste e outro. Seria então uma simulação exatamente como será cobrado no TAF. A outra forma seria você dividir em diferentes dias os testes. Em um dia, por exemplo, você faz o teste de barra, no outro dia você faz o teste de salto, no outro dia de abdominal, no outro dia de corrida. Fica mais fácil fazer dessa forma para quem não tem familiaridade com os testes ou tem muito tempo que não realiza algum desses testes. Um fator muito importante para quando você for realizar essas avaliações diagnósticas seria você chamar outra pessoa para te auxiliar a te avaliar, porque no dia mesmo você será avaliado por outra pessoa. Essa pessoa, então, ela deverá cronometrar o seu tempo na corrida, medir a distância do seu salto, contar o número de repetições no abdominal. Essa pessoa, ela é de extrema importância para que seja uma avaliação diagnóstica bastante fidedigna, para que você também cumpra todos os requisitos e não falhe em nenhum aspecto relacionado aos critérios de desclassificação. Mas por que então essa é a regra número 1 para a preparação para TAFs? Porque qual a importância dessa realização dessa avaliação diagnóstica? O primeiro ponto é diagnosticar os seus pontos fortes e fracos. Se você saber exatamente como está a sua performance hoje, para você saber qual teste você tem uma performance melhor e qual teste você precisa melhorar mais, você não consegue traçar uma estratégia de treino adequada. Segundo ponto, comparar o antes e o depois para saber a evolução da sua performance a partir do momento que você começa os treinos até o dia do TAF. Porque sem esse comparativo antes e depois, você não vai saber se, por exemplo, o seu programa de treinamento está atingindo os seus objetivos, está surtindo efeito ou não. Um terceiro aspecto muito importante é a motivação. Por quê? Quando você faz uma avaliação diagnóstica, você sabendo exatamente como está a sua performance, você acaba se motivando porque você não fica na dúvida. Por mais que você ainda não esteja atingindo os índices, esteja aquém dos índices mínimos para ser aprovado, você pelo menos terá certeza de onde você deverá melhorar. E caso você já esteja atingindo, você já esteja além dos índices mínimos para aprovação, você também terá certeza de que naquele teste você já está bem e só precisa manter
ou caso nos TAFs classificatórios, que dá para melhorar um pouquinho mais para você alcançar uma pontuação maior. O quarto ponto de extrema importância que muitas vezes é negligenciado por muitas pessoas e que torna essa avaliação física também mais importante ainda é o preparo psicológico, principalmente na avaliação diagnóstica que eu falei, simulada, que é muito interessante fazer periodicamente até. Se você começar a treinar com antecedência, você faz uma avaliação diagnóstica antes de iniciar os treinos, no meio da sua preparação e próximo ao TAF, para você ver a sua evolução, como eu falei, para te motivar, para você ver resultados. E o quarto ponto que eu vou falar, preparo psicológico, porque você realizando simulados, você sabe exatamente o que será cobrado, da maneira que será cobrado no dia do seu TAF. Você já terá realizado antes, então você vai se sentir muito mais confortável em simplesmente repetir o que você já havia simulado antes. Então, não negligencie a avaliação diagnóstica, porque ela vai te preparar psicologicamente. Você não terá nenhuma surpresa no dia do seu TAF, porque você já terá realizado todos os testes, já terá feito um simulado exatamente como será cobrado. Você irá se motivar, você irá traçar melhores estratégias de treino e você saberá ao longo do seu programa de treinamento se o seu treinamento está indo na direção certa ou não. Então, se você está se preparando para um TAF e ainda não cumpriu com a regra número 1, faça uma avaliação diagnóstica o mais rápido possível e dê um passo a mais em direção à sua aprovação. Agora que você já realizou sua avaliação diagnóstica como regra número 1 para preparação para qualquer TAF, é muito importante você ter em mente que ao se preparar para um TAF, caso você já alcance os índices mínimos, mas alcance ali na risca exatamente o mínimo que você precisa para ser aprovado em determinado teste, lembre-se de se preparar para sempre estar um degrau acima, ter aquela gordurinha para queimar por N fatores. Os principais fatores que justificam você se preparar para estar realizando sempre a mais do que o mínimo exigido podem ser resumidos em: primeiro fator muito importante, nervosismo. Muitas vezes, na hora de realizar um TAF, como é o sonho de carreira de muitas pessoas, o nervosismo ele pode atrapalhar a sua performance. Segundo fator, a questão do local, do ambiente onde será avaliado. Você provavelmente não irá treinar no mesmo ambiente no qual você será avaliado, e um ambiente estranho pode ter algumas diferenças que podem diminuir a sua performance no dia, como por exemplo a barra. No teste de barra, a espessura da barra pode ser diferente, e nós já explicamos aqui que a espessura da barra ela afeta a performance, afeta o seu desempenho de força, ou simplesmente pode ser uma barra que escorregue mais. Somado ao nervosismo, suas mãos podem estar suando, você na hora de fazer a pegada na barra, a empunhadura na barra, se for uma barra mais lisa do que você está acostumado a treinar, isso pode afetar o seu desempenho também. Então não se garanta realizando apenas o mínimo. Um terceiro fator que pode influenciar no dia é a questão de diferença interavaliadores. Vamos supor que você realizou os seus treinos e as avaliações diagnósticas com a ajuda de um amigo, esposo, esposa. Ele vai ter um ponto de vista com relação aos critérios de desclassificação, por exemplo. O avaliador, ele com certeza é uma pessoa treinada, vai ser mais rigorosa e, querendo ou não, tem parâmetros avaliativos que são subjetivos e que na hora podem te surpreender. Por isso, não se garanta jamais em estar realizando apenas na risca os índices mínimos para aprovação. Treine sempre para conseguir o melhor desempenho possível. Sempre mire um degrau acima.